A raça humana é manipulada por uma minoria que utiliza a numerologia e ocultismo para dominar o mundo, matando e ameaçando qualquer pessoa que se volte contra ela. Para nos manipular, eles utilizam todos os meios possíveis: esportes, entretenimento, música, TV, etc., política, religião, educação, e a única coisa que pode abrir nossos olhos é o conhecimento, buscando fontes alternativas dos fatos. Esta minoria que estamos nos referindo são os Illuminati e seus associados, e quem tenta se levantar contra eles acaba destruído ou morto, sem contar quando eles não sacrificam pessoas populares para seus rituais satânicos. Eles costumam dar avisos antes de agir, de forma mais brutal, tirando a vida dessas pessoas. Normalmente os avisos são prisões e acusações contra os que se rebelam. E caso eles ainda gerem algum problema para a seita, aí vem a cartada final, ou seja, a morte, que pode vir de várias maneiras, com doenças, assassinatos, acidentes fatais, e como a mídia é controlada por eles, fica fácil manipular o ocorrido e transformar em fatalidade ou acontecimento isolado. Mas afinal de contas, tudo isso será verdade ou apenas uma teoria da conspiração que circula pela internet? Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Pessoas famosas que foram mortas pelos Illuminati. Verdade ou mentira? Teorias apontam que os Illuminati são responsáveis por diversas mortes de celebridades conhecidas e adoradas no mundo inteiro. Os Illuminati é uma sociedade secreta que controla vários eventos no mundo e também vários governos. Os Illuminati e os membros da sua organização são bastante influentes na indústria do entretenimento, como por exemplo TV, música e etc. Alega-se que os membros devem fazer um sacrifício de sangue para o clã, a fim de ganhar fama e alcançar postos mais altos. Muitas pessoas famosas têm sido supostamente mortas pelos Illuminati. Pessoas essas que não cumprem de certa forma o plano estabelecido. Ainda outros foram mortos como parte de um desses sacrifícios de sangue Illuminati e para o bem maior da organização. Reza a lenda que quem entra na organização e depois decide sair é simplesmente apagado do mapa. É tipo uma queima de arquivo, pois para a organização existem segredos que não podem ser revelados. E quando algum membro do clã decide se afastar do mesmo, a única forma de garantir o seu silêncio 100% seria a morte. Teóricos da conspiração também alertam que os Illuminati também matam pessoas que não fazem parte do seu clã, mas que ameaçam de certa forma os seus interesses. Vamos conhecer agora algumas dessas celebridades que possivelmente foram mortas pelos Illuminati. Michael Jackson. Ele morreu no dia 25 de junho de 2009, poucos dias antes dos seus shows de retorno que estavam programados para acontecer em Londres. Michael Jackson teria sido um membro dos Illuminati, até que um dia ele começou a falar contra eles. Antes da sua morte,
Jackson começou a falar contra os poderes constituídos e sua necessidade de controlar tudo na indústria da música. Ele também afirmou que houve uma conspiração para difamá-lo e também rotulá-lo como aberração e um molestador de crianças. A irmã de Michael Jackson disse que seu irmão frequentemente falava sobre como eles, no caso os Illuminates, estavam tentando matá-lo. John Lennon. Ele foi visto como uma ameaça para muitas pessoas no poder. O INS até tentou deportá-lo e o FBI o tinha sob vigilância. Lennon falava com alguma frequência sobre os males da indústria musical e acredita-se que seu assassino, Mark David Chapman, estava sob o controle de mente dos Illuminati quando matou John Lennon. John Kennedy. Acredita-se que John Kennedy trabalhava com os Illuminati. Quando ele começou a resistir os Illuminates, orquestraram seu assassinato. John Kennedy foi assassinado em 22 de novembro de 1963 e sua morte tem sido objeto de várias teorias da conspiração ao longo das décadas. Martin Luther King foi visto como uma grande ameaça também para os Illuminati, pois ele era um homem muito influente. Quando ele começou a falar contra a guerra do Vietnã, que teve grandes benefícios financeiros para muitas empresas, os Illuminati organizaram um cenário que seria bem fácil para ele ser morto. Martin Luther King Jr. foi assassinado em 4 de abril de 1968. Bob Marley era visto como uma figura influente por muitos em todo o mundo. Através da sua música, ele promoveu amor, felicidade e união, todas as coisas que não se encaixavam com a agenda Illuminati. O índice de criminalidade entre as pessoas que ouviam a música de Bob Marley começou a diminuir. Então, os Illuminati, possivelmente, decidiram acabar com tudo isso. Muitos acreditam que foi aplicado um tipo de raro de câncer em Bob Marley por pessoas que queriam silenciá-lo. Ele morreu em 11 de maio de 1981. Bruce Lee. Ele falou muitas vezes que estava sendo observado por um demônio. Sua morte suspeita-se de ter sido sacrifício Illuminati. Bruce Lee morreu de uma possível reação alérgica a pílulas em 20 de julho de 1973. Tupac Shakur foi provavelmente o rapper mais amado de todos os tempos e um dos poucos que expôs os Illuminates, porque ele sabia tanto sobre os Illuminati e a falsa indústria da música. E se ele foi cooptado por eles, então por que ele expôs eventualmente? A única explicação lógica é que ele foi cooptado por eles quando estava alavancando sua carreira e deve ter sido divertido por um tempo, até que ele entendera que estes parasitas são desumanos e responsáveis pela maioria dos problemas no mundo. Na verdade, Tupac foi responsável pelo termo Killuminati, que significa a matança dos Illuminati, e porque ele lutava tão fervorosamente contra eles, os Illuminati, e o mataram na noite de 7 de setembro de 1996. Princesa Diana. A família real britânica é proeminente no círculo Illuminati. Quando a princesa Diana e o príncipe Charles se separaram, foi um embaraço enorme para a realeza. A princesa Diana era amada entre as pessoas da Inglaterra e do mundo. Uma vez que ela já não estava associada com a realeza, ela teria que sumir. Ela foi morta em um acidente de carro no dia 31 de agosto de 1997. Teóricos da conspiração acreditam que a princesa Diana foi sacrificada aos ídolos por ordem dos Illuminati. Whitney Houston. A morte dela seria parte de um sacrifício de sangue dos Illuminati, que teria a intenção de matá-la aos 50 anos de idade. Assim afirmam alguns teóricos da conspiração. Ela morreu misteriosamente, afogada em sua banheira, 6 meses antes de completar meio século de vida. Amy Winehouse.
A morte precoce de Amy fazia parte dos rituais de sacrifício dos Illuminati, assim apontam teorias. Em uma entrevista, a cantora teria respondido que a indústria fonográfica tentou modá-la como um triângulo, um dos maiores símbolos da seita que supostamente a matou. Mary Monroe, a maior diva da história do cinema, se envolveu com alguns homens muito poderosos nos Estados Unidos da América, colocando sua vida em risco e supostamente tendo sido morta pela seita Illuminati em agosto de 1962. Elvis Presley, a morte do rei do rock, seria uma retaliação dos Illuminati à morte de John Edgar Hoover, diretor do FBI. Malcolm X era um homem muito influente e uma grande ameaça para os Illuminati. Ele falava com frequência sobre esse poder oculto, promovendo uma revolta contra a estrutura de poder, usando medidas extremas. Malcolm X foi assassinado em 21 de fevereiro de 1965. Frank Zappa. Frequentemente, ele falava sobre o uso do controle da mente pela música, cinema, notícias e política. A primeira tentativa de assassinato de Zappa aconteceu em 1971, quando ele foi atacado durante um concerto. Ele morreu em 4 de dezembro de 1993. John Kennedy Jr. Muitas pessoas acreditam que ele, assim como seu pai, foi morto pelos Illuminati. Há rumores que John Kennedy Jr. tinha informações que proviam que a CIA e George W. Bush estavam diretamente envolvidos no assassinato do seu pai. Alegadamente, Kennedy se preparava para publicar esta informação no momento da sua morte. Ele morreu em um acidente de avião em 16 de julho de 1999. Robert Kennedy. Como Martin Luther King, Robert Kennedy foi visto como uma grande ameaça para os planos Illuminati em uma guerra no Vietnã. Depois do assassinato do seu irmão, as pessoas comuns apostavam que ele seria o próximo presidente dos Estados Unidos. Ele foi morto em 6 de junho de 1968 por um atirador solitário. Abraham Lincoln. Ele fazia grandes negócios para algumas corporações em seu desfavor e em desfavor para o sul da Confederação. Os Illuminati planejaram o assassinato de Lincoln para impedi-lo de falar contra eles, e foi realizado em 15 de abril de 1865. Kurt Cobain. Os Illuminati queriam usar Kurt Cobain como uma ferramenta de controle de mente, mas Cobain estava muito relutante em participar. Ele era visto como uma ameaça para os Illuminati, e então eles orquestraram a sua morte. Ele morreu com um tiro em 5 de abril de 1994. A morte foi rotulada como um suicídio, mas muitas pessoas duvidam e debateram as circunstâncias. Jim Morrison. Ele estava fascinado com o ocultismo e muitos acreditavam que ele era um membro réptil dos Illuminati. Sua morte foi creditada aos Illuminati, embora outras pessoas acreditavam que Morrison ainda estava vivo e muito bem. Os Illuminati teriam ajudado a fraudar a sua suposta morte. Morrison supostamente morreu de um ataque cardíaco no dia 3 de julho de 1971, mas sua morte só foi relatada na mídia 3 dias depois, e muitas pessoas afirmaram ter visto Morrison em vários lugares em todo o mundo desde então. Jimi Hendrix foi rotulado como uma pessoa subversiva pelo governo dos Estados Unidos, que emprega muitos membros dos Illuminati. Ele estava muito paranoico nos dias que antecederam sua morte, e muitas vezes ele falava sobre a morte que teria quando atingisse a idade de 30 anos. Jimi Hendrix morreu depois de engasgar com o próprio vômito no dia 18 de setembro de 1970. Grace Kelly. Existem boatos de que os Illuminati teriam arranjado o casamento da atriz com o príncipe de Mônaco. Por isso, futuramente, ela teria pagado um preço bastante alto, com a própria vida. Alguns teóricos da conspiração
Acreditam que Grace Kelly também era envolvida com o ocultismo e possivelmente era também satanista, mesmo antes de entrar para o clã dos Illuminati. Esses foram alguns nomes de pessoas influentes e famosas que possivelmente tenham sido mortas pelos Illuminati. Futuramente, daremos continuidade a esta série. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Deixe seu like e inscreva-se para participar da minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do tio Lu. Sonhem comigo.